Boa tarde para todo mundo. Então, vamos iniciar o curso de análise real. Aí, como eu falei, os livros que eu coloquei aqui no Classroom, esse aqui, que é tipo uma nota de aula desse professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cássio Neri. Na época que eu estudei essa disciplina, já tinha essa apostila aqui. E é como se fosse uma nota de aula desse livro aqui, ó. Deste livro aqui. Que é o livro que eu coloquei no Classroom para vocês. Esse aqui é o mais tradicional, né? Curso de análise. Está invertida a tela, né? Não sei se dá para ver. Curso de análise, volume 1, do professor Elon Lages Lima. Deixa eu... Aqui. Inclusive, a capa desse PDF é igual, né? Aqui, essa edição aqui, deixa eu ver. Eu nem sei que edição é essa. Essa minha aqui é a 15ª. Mas é tudo a mesma coisa, viu? Não muda nada, não. Aqui nem tem, mas não muda nada. Aí tem dois livros, assim, esse livro que é bem tradicional, basicamente todo mundo usa ele, não só para disciplina, mas para, por exemplo, uma seleção de mestrado, usa esse livro aqui. Essa é a disciplina que eles geralmente cobram para quem vai tentar um mestrado. Ou também o outro livro do Elon, o Elon tem dois livros, né? Aliás, 2 livros de análise, ele tem vários livros publicados. Aí o outro é o fino, que a gente chama de fino. Deixa eu ver aqui, é porque é tanta coisa. Eu vou abrir aqui mesmo que está aqui. Eu não sei nem onde é que eu coloquei o meu. Esse aqui, Análise Real Volume 1, que... Deixa eu ver se eu consigo dar um... Que é esse aqui, ó. Análise Real Volume 1. É fino porque a gente chama... É como se fosse uma versão resumida, né? Tem esse vermelho aqui. Tá vendo que ele é um pouco maior? O vermelho é um pouco maior do que o prata. Esse aqui é como se fosse... Esse prata é como se fosse uma versão resumida desse aqui. Mas eu, particularmente, eu prefiro ler esse maior. Porque essa versão muito resumida, para mim, para quem está começando a aprender, é resumido demais. Muito direto, e eu não sei se fica tão claro. Pelo menos na minha época, eu gostava mais de ler esse aqui. Cadê ele, né? Aqui, ó. Assim, se você... Até para comprar, eles são bem baratos, comparado com os livros normais. R$ 30, se eu não me engano, esse. E 25 esse aqui. Se eu não me engano o preço. Mas aí eu consegui... Eu dei um jeito de conseguir o PDF dessa versão, porque tem umas versões piores para ler, né? Mas eu dei um jeito de conseguir esses dois aqui. Esse aqui ficou muito bom. Estão vendo? Dá para vocês lerem tranquilamente. E aí tem a apostila do Cássio Neri, para quem... Eu particularmente gosto dessa apostila. Está bem explicada, como se fosse ele contando a aula, né? É como se fosse nota de aula. Ele digitou. Basicamente é esse livro aqui, essa apostila. Aí eu coloquei, basicamente serão esses 3 materiais. Tem outros livros de análise, tá?
livro de análise é só o que tem por aí, em português, em inglês, em espanhol, em francês, só o que tem é livro. Em português tem outros, mas eu acho que os mais tradicionais são esses dois aqui mesmo. Todo mundo, tecnicamente, assim, todo mundo entre aspas, né? Mas a maioria usa esses dois livros. Inclusive o Elon, o autor do livro, né, que ele já é falecido, mas ele, vocês conhecem o INPA, né? Ele era um grande pesquisador lá do INPA, aquele aqui, ó. E ele ministrou essa disciplina 3 vezes. Essa época que ele já estava aposentado já. Mas ele ainda dava aula de análise lá no INPA. Eu mesmo assisti essas aulas muitas vezes quando eu paguei análise. Já tem um tempinho já. Tem essa da iniciação científica. E aí vocês, não sei se vocês quiserem depois dar uma ver a disciplina pelo próprio, os olhos do próprio autor, né? Também tem aqui, eu acho que eu assisti foi essa, que é mais antiga. É. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, viu? Mas ele tem muitos livros. Vocês já ouviram falar dele já, né? Do Elon Lasrin, já, né? Acredito que sim. Ele tem muito álgebra linear, tem análise, espaços métricos, e tem milhões aí. Tem vários. Ok, né? A bibliografia é essa. Ou serão essas. Mas, assim, eu acho que eu vou mais usar esse aqui. Porque é o que eu gosto mais. Mas vocês podem sempre estar mexendo nos três. Ou em outros livros. Porque, em teoria, assim, não muda muita coisa, né? O conteúdo geral não muda muito. A dificuldade é a mesma, é difícil. Não tem, não tem um. Como é que eu vou dizer? Não tem uma análise real fácil, assim, não existe. Tá? Aí, vamos falar, só enumerar aqui o conteúdo. Aliás, antes de enumerar o conteúdo, eu vou falar das avaliações, tá? Eu não vou fazer exatamente uma prova. Porque como são só vocês, não sei se o Henrique vai aparecer. Pois é, assim, para o meu gosto pessoal, eu prefiro esse aqui. Por quê? Porque ele é mais detalhado. Então, acho que para quem está começando, esse aqui é mais, assim, é um pouco maior também, né? Como eu falei, esse aqui é uma versão resumida, o cinza é uma versão resumida do vermelho. Parece que a diferença não é tão grande, mas é. A diferença é bem grande mesmo. Então, eu particularmente prefiro esse. Assim que eu comecei a estudar, eu não lembro, 2009. A primeira vez que eu li esse livro aqui foi em 2009. Sim, eu vou usar esse aqui. Porque esse cinza é a versão resumida desse. Então, tudo que tem no cinza tem no vermelho. Então, o cinza está contido no vermelho. E aquela apostila do Cássio Neri é uma nota de aula baseada nesse livro vermelho aqui, tá? Esse livro vermelho é muito antigo, ele é da década de 80. Só que já tem várias edições, né? Aí 2009 foi a primeira vez que eu li este aqui. Eu achei muito... Assim, não entendia. Aí eu preferi esse aqui, né? Mas por exemplo, para o professor é mais fácil esse, porque já está tudo resumido. Mas eu gosto mais do outro. Ok? Aí muito bem. Ó. A avaliação, como eu falei, como são só vocês três, a avaliação será o seguinte. Eu pretendo dar só os 5. Eu estou falando, vou falar só, mas se vocês vão ver que esse livro tem 10 capítulos, mas é impossível desses 10 capítulos, principalmente para quem nunca viu, que é muito complicado. Mas eu pretendo dar os 5 capítulos, os 5 primeiros. E aí eu vou tentar fazer os 5 entre, no mínimo, 2 semanas para cada capítulo.
Aí nas primeiras 2 semanas, cada capítulo vai ter uma lista de exercício de 5 questões, que é para vocês me entregarem com prazo de 1 semana, por exemplo. Eu acho que é assim, não precisa ter muitas questões, não. Mas é claro que vocês têm que fazer as outras do livro para poder exercitar, né? Mas, por exemplo, hoje 27, dia 8, que é uma sexta, né? Dia 8 vai ter uma, né? Para vocês entregarem, dia 8/10, 1 semana depois. Dia 15, né? Então vocês vão ter esse prazo para entregar essas 5 questões, tá? Talvez eu coloque 6, como são só vocês três por enquanto. Mas aí cada um vai ter que entregar o seu, é individual, porque é necessário que vocês, assim, essa disciplina aqui, na minha opinião, ela é mais importante de qualquer curso de matemática. Não é só na minha opinião, na opinião de basicamente todo mundo. É 5 ou 6, mas não vai passar disso, não. E aí, assim, é necessário que vocês aprendam a escrever, aprendam a ter o raciocínio lógico, né, dedutivo. E aí é importante que cada um escreva o seu. Mesmo que você pesquise a questão na internet, você acha a resposta, é importante que você leia essa resposta e entenda essa resposta. Esse livro aqui, ó, esse vermelho aqui, oficialmente ele não tem um livro de respostas, esse aqui, ó. Oficialmente, né? Mas esse oficialmente. Agora, esse já tem as respostas atrás, algumas sugestões, mas mesmo assim, quando você lê a sugestão, não é tão claro como é que, por que daquilo ali, né? Então é importante não só responder, mas entender a resposta. Mesmo que você ache a resposta na internet, é importante que vocês entendam, ou pelo menos tentem entender a solução. Então vai ser assim, viu? A cada 15 dias vai ter uma lista de 5 questões e vocês entregam para de 1 semana. Acho que 1 semana é um tempo muito bom para vocês tentarem resolver, porque a questão aqui não é. Eu acho que eu quero, mais acima de tudo, que vocês aprendam a pensar dedutivamente, né? Não só o resultado em si, mas eu quero que vocês aprendam a pensar dedutivamente, que esse raciocínio dedutivo é a base para qualquer estudante de matemática, ou principalmente quem pretende fazer alguma coisa além da graduação, tá? Então vai ser assim, a primeira dia 8, a entrega dia 15. Aí 1 semana depois, né, eu passo mais uma, ou então quando acabar o segundo capítulo, vai ser mais uma e assim por diante. Ok? E aí, por exemplo, se der certo, nós teremos 25, né? 25 questões. Aí depois eu faço uma média aqui, uma regra de 3 para decidir a nota, a média de vocês. Mas basicamente essa vai ser a avaliação. Ok? Entenderam, né? Então, dia 8 vai ter uma, vocês entregam 1 semana vocês vão ver que é um prazo muito bom para vocês fazerem. Mas assim, não deixem para fazer, 1 semana, vou deixar fazer na véspera. É um risco muito grande, tá? Conteúdo, eu vou fazer referência a esse capítulo, esse livro aqui. Vocês podem já olhar no PDF, quem já abriu. Mas, por exemplo, ó, vamos aqui. Vamos ver cada capítulo por capítulo. Conjuntos e funções é o primeiro capítulo, tá? Conjuntos e funções. Mas vocês devem estar se perguntando, ou não, conjuntos e funções. Eu já sei o que é um conjunto, eu já sei o que é uma função, mas a forma como é abordado nessa disciplina aqui, tudo aqui nessa disciplina vai ser demonstrado, tá? A disciplina é 100% demonstração.
tudo vai ser demonstrado, vocês vão demonstrar, vão aprender, ou se já viram alguma... Poucas disciplinas você demonstra, mas aqui é 100% demonstração, não tem uma outra alternativa. E aí, por exemplo, a gente vai ver, acho que vai servir mais principalmente para vocês se adaptarem ao livro, esse primeiro capítulo, algumas coisas de conjuntos, de funções, e uma função objetiva, sobrejetiva, injetiva, ou, melhor dizendo, fica melhor, injetiva, sobrejetiva e objetiva, né? Algumas coisas, algumas demonstrações, e principalmente algumas propriedades que aparecerão naturalmente no decorrer dos outros capítulos, né? Então, as 2 primeiras semanas eu vou falar disso aqui, e depois a gente vai ver, né? Aí, capítulo 2, conjuntos finitos. Esse capítulo aqui, ele é bem difícil. Eu já vou dizer logo, porque a disciplina, gente, ela é difícil. Por isso, justamente, que eu não quero que vocês se preocupem em, eu vou reprovar. Não, ninguém vai reprovar essa disciplina. Eu quero que vocês se preocupem em tirar o máximo proveito da disciplina. Vocês se preocupem em entender o máximo possível, nem que seja um nada, assim, porque geralmente é muito. O que é o comum? O comum é você pagar a disciplina e não entender a disciplina. Como talvez a maioria das disciplinas, mas essa aqui é bem óbvio que isso, para a maioria das pessoas, ou para quase para todo mundo, isso vai acontecer. Então, eu quero que vocês não se preocupem em reprovar. Se preocupem em entender. Ler o livro. E essa parte de leitura, essa parte de como ler, como estudar, isso aqui muda muito quando você compara essa disciplina com as outras que vocês já pagaram. Porque não é simplesmente uma simples leitura que você lê, ou já entende, ou então não tem muita coisa aqui que você vai ler, vai estar em português, mas você não vai entender. E é necessário que vocês sempre mantenham um estudo diário. Isso é fundamental. Nem que seja 10 minutos, sei lá, alguma coisa assim, mas deixar para para estudar essa disciplina ou muito próximo da prova, né? Próximo daquela lista de exercício, não vai ajudar vocês em nada. Tem que ser algo contínuo. Porque é uma ideia que demora para entrar na cabeça. Vocês vão sentir quando vocês estiverem lendo, tá? Muito bem. Aí o segundo capítulo, que é conjuntos finitos. Eu vou ficar olhando aqui, que é melhor do que ficar abrindo a página, né? Esse capítulo, eu acho ele bem difícil. Porque tem tem muitas ideias novas. E o tipo de raciocínio, conjuntos finitos enumeráveis e não enumeráveis. A gente vai ver o que é isso. Não vou entrar em detalhes, não. Mas aqui, por que essa disciplina, na minha opinião, ela é tão difícil, né? Porque tem uma parte do ser humano, do cérebro, que a gente não treina muito na vida, na nossa vida toda. Essa aqui, ó, dedução. Por que quando você isso aqui, ou quando você tem que usar, tem que deduzir uma coisa muito difícil? Porque dedução tem a ver com, digamos assim, tirar coisas do nada, né? Ter ideias de onde não tem nada. Deduzir algo é simplesmente ver uma coisa que é muito difícil explicar uma dedução, porque você está resolvendo um problema matemático, você tem uma ideia, simplesmente, de tanto estar ali estudando, de tanto estar pesquisando, ou então você já viu muitos padrões, muitos problemas semelhantes a esse, aí aquelas ideias ela ajudarão a formar uma nova ideia. Então isso tudo é dedução. E essa disciplina basicamente é só dedução. Tudo é deduzido, tudo é. Vocês vão ouvir a frase observe que, note que, ou então defina a função tal. E aí a pergunta que vocês vão se fazer várias vezes é: por que isso define isso? Por que eu tenho que fazer isso? E a resposta
E na maioria dos casos é porque vai funcionar ou porque dá certo, simplesmente. Mas é difícil porque essa ideia de dedução, ter a capacidade dedutiva, não é fácil. E geralmente no dia a dia das pessoas, em geral, você não usa isso. Você simplesmente copia outras coisas. Essa capacidade de cópia, aí o ser humano é mais treinado para fazer isso. Agora, para deduzir, não. Muito bem, né? Aí, esse capítulo 2, finito, enumerável, ele já exige muito isso. E aí vocês vão sentir, né, a dificuldade. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se a ordem desse aqui é o mesmo desse. É, muito bem. Esse livro aqui, esse aqui, ó, ele não tem esse capítulo de conjuntos e funções, tá? Ele já pula direto. O primeiro dele é o 2, mas eu prefiro falar desse porque essa parte de conjunto de funções é boa para você, como eu falei, se habituar com o livro. Eu já comecei na minha época, o professor já começava com o segundo. Só que esse capítulo, para começar, eu não recomendo. Aí o terceiro, números reais. Esse capítulo já é mais fácil do que o 2. Vocês vão ver que tem elementos que vocês já conhecem. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas eu acho que viram indução lá em matemática discreta, né? Método de indução, indução finita e tudo mais. Eu não acredito. Vocês não estão me vendo, não? Eu tô conseguindo ver. Mas vocês estão vendo a tela, né? Vocês estão vendo a tela. Mas como assim não estão me vendo? Tô vendo a apresentação também. Uma boa. Ah, mas assim, o importante é a apresentação, né? Vendo a apresentação, a minha cara feia para deixar para lá. Ah, tá. É porque se você tiver do celular, talvez não apareça mesmo, não. Fica um pouco do canto. Mas o importante é a apresentação. Aí vocês viram indução, né? Lá no Matemática Discreta, mas assim, se não viram, também não tem problema nenhum, porque eu vou ensinar para vocês do zero, tá? Não interessa se vocês viram ou não. Mas nesse capítulo a gente vai ver indução, e indução é uma estratégia que todo matemático tem que saber, e você usa em todas as instâncias. Você usa na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu usei no meu mestrado, eu usei no meu doutorado. Os meus amigos usaram nos doutorados deles. E os próximos doutores usarão, porque é uma ferramenta muito, é fundamental. Indução finita, né? Fundamental. Isso aqui, assim, a pessoa que sabe mexer disso aqui, você resolve muitos problemas, não só, e de várias áreas, né? Tem várias áreas. É uma ferramenta universal. Então, se você não lembra ou não viu, não tem importância nenhuma, porque a gente vai ver, eu vou explicar do zero. Aí, nesse capítulo, tem essa parte aqui de indução. Talvez a parte que a destacar, né? Capítulo 4, sequência e séries de números reais. Deixa eu ver aqui de vocês. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper, viu? Ligar o microfone, não tem problema nenhum, não. Ou então vocês apertem a mão aí, essa mãozinha aqui, né? Levantar a mão. Mas se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Tem aqui sequências e séries de números reais. Esse capítulo que é muito importante. Essa ideia de sequência, de série, é algo que se usa muito na matemática. Então, se você sabe, domina muito esse conceito, a definição de sequência
como a definição de limite, não sei se vocês lembram da definição de limite por epsilon e delta, mas se não lembrar também não interessa. Não, vocês não vão... Ah, eu não lembrei, não. Não tem problema não. Assim como a definição de sequência de números reais e de limite, é uma coisa que demora para entender. Não é uma coisa assim. Você pode até entender o mecanismo do algoritmo que funciona, como se faz o cálculo. Agora, entender de fato a essência da definição, geralmente os alunos têm muita dificuldade. E você demora muito para entender. E as séries, sim. Séries é algo também que aparece sempre na matemática, né? Nesse livro vermelhinho aqui, é um capítulo único para isso, mas no livro cinza, que é esse menor, são 2 capítulos separados, né? Esse aqui é um capítulo para sequências e outro para séries. Mas não, como é que eu vou dizer? Não muda nada, né? Talvez esse capítulo a gente demore um pouco, porque ele é grande. Enfim, depois eu vou ver se vale a pena ficar nesse ou no outro, mas talvez seja melhor ir para o pequeno, nesse aqui especificamente. O capítulo 5, topologia na reta. Isso aqui é uma novidade para vocês, com certeza. A minha meta é chegar até aqui. Porque eu acho que essa base aqui, se você entender, se você souber bem essa base, o resto vocês conseguem estudar só. Ou então, caso vocês precisem saber para para alguma seleção de mestrado, né, é muito mais fácil. Se você souber bem esses 5 capítulos aqui. E os outros 5, vocês conseguem ler sozinhos, tá? Isso aqui é com certeza uma novidade, vocês não viram nada sobre isso. Isso aqui é uma área toda da matemática, né? Tem uma área que é só isso aqui, topologia. Aí é muito difícil meio que dizer o que é e tudo mais, mas a gente vai ver. Aí tem a parte de limites. E lembrando, é tudo demonstração, né? Não tem umas contas, mas vai ser tudo demonstrado. Limite de função, capítulo 6. Se der para chegar, mas assim, a meta é o capítulo 5. Eu acho que, se vocês souberem bem esses 5 capítulos, tá ótimo. Limite de função, é tudo demonstrar também aquelas propriedades que vocês já usam em limite. É lógico que assim, sempre tem uma dificuldade a mais. E é difícil de explicar. Com o decorrer do tempo, vocês vão sentir essa dificuldade, eu não vou precisar dizer nada. Capítulo 7. Funções contínuas. Aí o 8 é derivada, né? Porque no cálculo 1, você aprende a calcular essas coisas aqui, mas aqui não, você vai tentar entender os objetos, né? O 9, integral de Riemann. E o 10, sequência séries de função. Sequências. Eu mesmo, quando eu fiz a graduação, eu fazia 2 cursos na época, né? Aí um dos cursos, eu vi até exatamente aqui o capítulo 5, topologia, e o professor usou esse livro aqui. Esse aqui, né? No outro, o professor usou um outro em espanhol. Eu gosto muito também, mas eu não vou passar para vocês para não confundir, né? E a abordagem lá é diferente, né? Eu nem lembro até onde a gente viu, porque era tanta coisa. Faço a mínima ideia onde é que foi parar.
mas era muito conteúdo. Mas não passou muito disso aqui, não, do capítulo 5. Só que a ordem é porque, às vezes, a abordagem, dependendo do livro, muda um pouquinho, né? Mas, basicamente, é o que dá, né? Porque o conteúdo é tão gigantesco, é tão complicado, que é muito difícil avançar também. Não dá para ficar falando conteúdo, 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 se você não está entendendo nada. Aí, só uma vez eu vi todo o conteúdo, foi justamente na seleção do mestrado. Que aí era uma seleção, né? E os professores falavam tudo muito rápido. A gente tinha uma prova por semana. Por cada semana, era esse livrinho aqui pequeno, né? Aqui, esse livrinho aqui também tem 10 capítulos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, são 12. É porque a divisão dele está um pouco diferente. Mas a gente via... O professor falou só de 10 desse aqui, né? Dos 12. E eram 2 capítulos por semana. E aí, cada semana tinha aula... Como é que era a seleção, né? Tinha aula segunda, terça e quarta. Não, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira já era a prova dos 2 primeiros capítulos. Aí na semana seguinte, do mesmo jeito. Segunda, terça, quarta e quinta, aula desses 2 capítulos. E na sexta já era a prova. E aí até completar 10 capítulos e quem sobrevivesse no final, né? Tivesse a média para passar, aí passava no mestrado. Chamado verão. Não sei nem... Hoje em dia está cada vez menos comum esse tipo de seleção. Né? Mas, por exemplo, no IMPA ainda tem hoje, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Vocês têm alguma pergunta? Não, né? Se quiserem perguntar qualquer coisa, podem perguntar, tá? Então, vamos lá. Então, foquem... Nem foquem, né? Coloquem na cabeça que a gente vai só até os 15. Vocês vão ver que esses 5 capítulos aqui, assim, vai ser uma enorme... Principalmente esse capítulo 2. Se fosse para dizer os mais difíceis, para mim, o mais difícil é o segundo. Não sei porquê, mas ele é meio esquisito. Então, vamos lá. Ah, outra coisa. Quando vocês fizerem a prova, como eu falei, né? É bom que vocês tentem escrever com as suas próprias palavras, mesmo que vocês encontrem a resposta, né? Porque esse tipo de raciocínio é importante para a formação de vocês, tá? Então não adianta muito você encontrar a resposta e só copiar. E se isso aqui é fundamental, pensem que se vocês quiserem realmente fazer pós-graduação, vocês têm que saber isso aqui. Mas assim, não se cobre muito não, viu? Porque essa disciplina é complicada mesmo. Aí o capítulo 1 é parte de conjuntos, né? Eu vou começar logo falando um pouquinho. Quando vocês quiserem interromper, pode interromper, tá? Então vamos lá. Então vocês podem ler, né? Por este aqui, que eu já coloquei. Ou pela apostila do Cássio Neri, né? Que é essa aqui, tá? Essa apostila também tem conjuntos. É o primeiro capítulo. Vamos lá. Assim, a noção de conjunto todo mundo tem mais ou menos uma noção de conjunto. Né? É uma ideia que serve para representar uma coleção de objetos. Você tem vários objetos, aí você quer, digamos assim, reunir aqueles objetos e aquilo ali, coleção daqueles objetos, é dado o nome de conjunto. E um objeto que está no conjunto a gente chama de elemento do conjunto. Né? Tem algumas coisas que eu vou escrever, algumas coisas que eu não vou escrever, porque não vou escrever uma definição de conjunto, né? Não precisa. Também fica muito chato se eu ficar só escrevendo algumas coisas, tá?
Mas a notação básica de conjunto, né? É qualquer letra maiúscula assim, né? A, B, C, D. E por aí vai. Ok? Então, sempre se usa essa letra maiúscula de forma, né? Para representar um conjunto. E um objeto que está no conjunto a gente chama de elemento do conjunto, né? Então, X é um elemento do conjunto. Do conjunto A. Se X... E aí eu já tenho que escrever... É muito intuitivo, né? Não tem como... Não é que não tenha, mas já é meio que forçado falar um elemento do conjunto se o X pertence ao conjunto, né? Se X pertence ao conjunto A. E aí a gente tem uma notação clássica para isso, né? Que é X pertence ao A. Então, quando vocês virem isso aqui, vocês acho que já conhecem isso. Se X pertence a A, significa que X é um elemento de A. X não está, né? E a gente fala que ele não pertence. Se o X não é um elemento de A, X não é. X não pertence a, e aqui eu já vou colocar a anotação, né? É assim. Ok? E aí, por exemplo, o que é um conjunto? E aí, o que é o comum? Você usar uma letra aqui, maiúscula, e representar o conjunto entre chaves, né? Por exemplo, 1, 2, 7, 8, 9, 10, né? 7, 8, 9. Tá? É muito comum. É muito comum, não, sempre, né? Você coloca A é igual, aí, entre chaves, os elementos do conjunto. E aí tá claro aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que o 1 pertence ao A e o 0, por exemplo, não pertence ao A. Porque o 0, 1 é o elemento que está ali, né? E o 0 é o elemento que não está. Ok? Tem, alguns conjuntos bem famosos, né? Por exemplo, o conjunto dos números naturais, né? Que é o conjunto que... Aí depende muito. Tem livro que coloca o 0 como natural, tem livro que não coloca. Aqui, esse aqui não coloca. A maioria não coloca o 0 como natural. Mas não tem uma convenção unânime que é e não é, acabou. Mas a maioria não coloca. Os naturais, né? Os inteiros, né? São os números negativos naturais, né? Você pega os naturais, pega os negativos e coloca o 0 e acrescenta os naturais. Ou também você pode... eu não queria... os racionais, geralmente é um Q assim, né? Que são o número da forma P sobre Q, tal que o P e Q são inteiros, mas o Q é diferente de zero, né?
Sim. Esse aqui é o conjunto dos números racionais. E os irracionais é considerados que não são racionais. Ok? Outra coisa também que você pode... aqui eu já escrevi esse conjunto, os racionais, de uma outra forma, né? Porque você pode pegar um conjunto e listar os elementos do conjunto, quando é possível, né? Porque às vezes não é possível. Por exemplo, eu pego esse conjunto A com o conjunto menos 1, 1. Mas eu posso, nesse caso aqui, eu posso representar esse conjunto de uma outra forma. Eu posso representar através de uma propriedade que define o conjunto. Por exemplo, esse conjunto eu posso escrever tanto quanto o conjunto que contém os elementos ou somente menos 1 e 1, ou você pode escrever ele através de uma propriedade que define o conjunto, que define, que determina, né, quem são os elementos do conjunto. Por exemplo, os x pertencentes aos reais, tais que x ao quadrado é igual a 1. Por exemplo, os elementos de A têm a propriedade que elevados ao quadrado são iguais a 1. Quem são os elementos? Aí é a mesma coisa, né? Então, esse conjunto aqui, ou é lógico que nem sempre dá para fazer, porque nem todo conjunto eu consigo listar todos os elementos. Se ele for infinito, eu não consigo listar, né? Pelo menos fica nesse estilo aqui, né? Coloca as reticências. Mas eu posso, em geral, essa ideia de colocar um conjunto através da propriedade, né? Tem uma propriedade que determina ou que caracteriza todos os elementos do conjunto, é a maneira mais comum de escrever um conjunto. Ok? Como esse aqui. Os reais, tais que e ao quadrado é igual a 1, então vai dar mais ou menos 1. Tá? Sim, essas ideias de conjunto, eu acredito que vocês já têm uma noção, né? Eu acredito que sim, né? Por exemplo, outra coisa, uma observação aqui, ó. Não necessariamente, eu vou tentar seguir a ordem do livro, mas é impossível falar todos os detalhes, tá? Por isso que é importante vocês lerem o livro como se fosse o quê, né? Mas ler assim, ler todos os detalhes, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma observação. Deixa eu ver. Ah, não, por enquanto observação não. Um outro exemplo, a observação é depois. Outro exemplo é o conjunto vazio, né? Não sei se eu coloco como definição. Vou colocar só como notação, né? Ou notação. Então, vazio, você acha que vocês já conhecem, né? É um círculo cortado assim, né? Denota ou um círculo ou um zero, né? Enfim, depende muito. Denota o conjunto vazio, tá? E aí tem uma propriedade do conjunto vazio que ele está contido em qualquer conjunto, né? Propriedade. Que aqui o livro acaba provando, né? Mas vocês podem encarar como propriedade, né? É que o vazio ele está contido para qualquer conjunto, né? Qualquer conjunto A. Ok? Foi muito bem, né? Essa ideia de conjunto já é conhecida de vocês, eu acredito sim.
conjunto, ele serve para reagrupar numa coleção de objetos. Se um elemento está nele, ele pertence. Se não está, não pertence. Exemplos de conjuntos a gente vai ver, assim, bilhões nos cursos. Ou você já vem, né, em alguns... Enfim, né? Como se fosse uma coisa muito intrínseca, né? Você acaba vendo de um jeito ou de outro. Tem um conjunto vazio, que é aquele que denota um conjunto que não tem elemento nenhum. E aí, só para observação aqui, só para colocar, né? Os naturais estão... não. Essa observação depois. Tem uma relação entre conjuntos, aí aqui começa algumas coisas que a gente já pode provar, né? Que uma relação entre um objeto que está no conjunto e uma que não está no conjunto é chamada de pertinência, né? Que é um elemento pertence a um conjunto ou não pertence. Tem as duas opções. Com relação ao conjunto, também tem algo equivalente, que é a contingência, ou quando um conjunto está contido no outro. A partir dessa noção, a gente vai poder ver algumas propriedades de conjunto. Deixa eu ver aqui a definição. Aqui no livro não tem como definição, mas eu vou colocar como definição. Mas eu acho que o Cássio Nery, ele coloca aqui como definição bem... Deixa eu ver aqui. Dizemos que... ele coloca aqui. Então, dizemos que A contém B. Eu acho que eu vou colocar como A está contido, né? Mas é a mesma coisa. A está contido em B. Aí a anotação é essa clássica, né? Que eu acredito que vocês conheçam. Então, o A está contido em B. A anotação é assim, se todos os elementos de A estão em B, né? Se todos os elementos de A, ou se cada elemento de A, né? Aí é sempre bom fazer esses desenhos, sempre ajuda a fazer um diagrama, né? Em conjuntos. Eu tenho o conjunto A, e aí eu tenho o conjunto B. Se o conjunto A está dentro do conjunto B, quer dizer que o A está contido no B. E aí, por exemplo, né? Exemplo bem bobinho aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. Tá vendo? O conjunto A é esse conjunto aqui. E aí o B é um conjunto que é formado por elementos que estão no A. Então, quando todos os elementos de B, todos os elementos dele estão no conjunto A, então ele está contido, né? Então, aqui, perdão, B. Eu vou trocar a letra aqui só para ficar igual à definição, né? Pronto, tá? Porque todos os elementos de A estão em B. Também você pode falar que o B contém o A. Uma observação aqui.
A está contido em B equivale que o B contém o A, né? E aí você coloca o C ao contrário. Notação aqui, que é o B contém o A. Mesma coisa, você pode ler que geralmente você vai ler da esquerda para a direita, né? Então, da esquerda para a direita, eu vou dizer que o B contém o A. Mas é a mesma coisa de dizer que o A está contido em B. Ok? Só que, se você fala que o B contém o A, você escreve desse jeito aqui, né? Seguindo a oral, a fala oral. Ou seja, se vocês estiverem no livro tiver isso aqui, é porque na hora de ler vai ser B contém o A, e não o contrário. Professor, Oi? tem como dar um pouquinho de zoom para ficar um pouco mais distante? Porque às vezes o senhor escreve e baixa, e sobe, pronto, para poder ver o Não, que escreveu. não, mas assim, caso vocês estejam copiando, esse PDF eu vou salvar e eu vou enviar para vocês toda a aula, eu vou enviar o PDF do que eu estou escrevendo. Certo, é que eu estou copiando aqui juntamente com. Tá? Mas esse PDF eu vou salvar e aí eu vou colocar no Classroom e vocês podem salvar como nota de aula, viu? Então, existe uma relação entre os dois conjuntos, A, que é de contingência, né? Está contido em B, e B está contido em A. Tem uma propriedade, não é uma propriedade, mas são 3 propriedades. Que é o seguinte. E aí, entre elas, tem uma que é uma estratégia de demonstração muito comum, usada sempre, que é o seguinte. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, já tá perto aqui. Então, deixa eu ver, só para ficar igual aqui, ó. Então, a relação de inclusão, eu posso dizer que é a relação de equivalência, mas ver isso. Tem 3, digamos assim, propriedades básicas, né? Ou relações básicas da contingência ou da operação de inclusão. Você pode entender como uma operação também. Aí a primeira, vou dar uma colada, é reflexiva. 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 Que A está contida em A. Ou X está contido em X. Só uma coisa. Tem alguns livros que usa algumas notações pouco diferentes, por exemplo. Tem alguns que colocam, vamos supor aqui, alguns livros para diferenciar que o B ele está contido e não é o A, colocam uma notação assim. Mas só para diferenciar que o B é um conjunto que está contido em A, mas só que não é necessariamente o A, né? Mas assim, no final das contas, não muda nada, não. Muda assim, poucas situações que só para você enfatizar mesmo que o conjunto não é o próprio A, mas em geral. Então você pode se ater só a uma mesmo e tá tudo bem. Então, reflexiva, né, que é o conjunto ele está contido nele mesmo. A segunda é antissimétrica. Eu não sabia nem. Essa aqui eu não lembrava que tinha esse nome. Antissimétrica. E para mim, a mais importante da. Né, todas são importantes, mas é a mais útil, talvez. Que é assim, se o A está contido em B e o B está contido em A, então eles são iguais.
E aí, por que isso é importante? Né? É muito comum na matemática, isso aí não interessa se você tá no doutorado ou está fazendo um artigo super difícil, mas o fato é que em algumas situações você quer provar que dois conjuntos são iguais. E aí, qual é a estratégia? Primeiro, provar que o primeiro... Passando um caminhão aqui. A primeira ideia é provar que o A está contido em B, depois que o B está contido em A. Então, quando isso ocorre, quer dizer que eles são iguais. Essa ideia aqui, essa propriedade antissimétrica dos conjuntos, é muito útil para isso. Quando você quer provar que dois conjuntos são iguais, você prova primeiro que um deles está contido no outro e depois o outro está contido no primeiro. Se isso ocorrer, quer dizer que eles são iguais. A gente vai fazer isso algumas vezes. E a terceira que é transitiva. Isso aqui é mais... Alguém escreveu alguma coisa? Não, pois é, não, eu não vou usar não, mas é a mesma coisa. Aqui só está dizendo que pode ser o A, né? Mas é a mesma coisa. Eu prefiro usar só uma aqui para a gente não ficar tentando lembrar quais são os símbolos. Esse aqui é só para dizer que ele pode ser o A e tudo mais. O Cássio Neri fala, né? Ele até usa aqui. Mas ele só usa o cortado. Alguns livros usam esse com essa barrinha aqui no lugar do C, o C sem nada. Mas eu prefiro usar só uma e a gente não ficar muito preocupado com essa notação em particular. Eu estava falando da transitiva, né? Então, eu sei, sim, respondendo, não, nesse livro aqui ele não usa, não. Pelo menos eu não lembro. Ele não usa, não. Só se talvez tiver alguma situação bem específica aqui para diferenciar, né? Alguma coisa. Até ele fala assim, ó, no caso em que... É melhor a gente ficar só com a anotação, porque... Mas esse livro aqui ele não fala, não. Ó, aí a outra propriedade é a transitiva, né? Transitiva. Também é bem intuitivo, porque se A está contido em B e o B está contido em C, é muito comum confundir, né? O C com o contido. Então, o A está contido em C. Positivo. Agora, como eu falei, essa antissimétrica aqui, ela vai aparecer muito e é bom vocês terem ela em mente, viu? Porque essa daqui é mais natural de você entender, né? O A está contido em B, que já está contido no maior, então o primeiro menor está contido no terceiro. Ok? E aí, assim, tem um conjunto aqui que ele é bem estranho, mas ele vai aparecer depois. Eu não vou comentar muito dele agora, não. Ele vai aparecer mais em exercício, em outras situações, que é chamado conjunto das partes de um conjunto. Vamos ver o que é isso. Eu acho que eu vou escrever do jeito que está aqui, só para vocês
Isso, só para enfatizar mais, né? Definição, que é o conjunto das partes. Então, vamos lá. O que é o conjunto das partes? Fica mais fácil entender com os exemplos, né? Ele é um conjunto que ele é formado de esse A. Não entendi. Você está falando do conjunto das partes, é? Ele vai ser mais ou menos, porque ele vai ser o conjunto que tem todos os subconjuntos possíveis do A, né? Vou só colocar a definição aqui, a gente vai para um exemplo, que é basicamente isso que você está escrevendo aí. Então, dado o conjunto A, geralmente usam P de A, né, para dizer que é o conjunto das partes. Indica-se por, geralmente é um P assim, P de A. O conjunto das partes aliás, perdão, não é o conjunto das partes, não. É o conjunto cujos elementos, cujos são as partes de X, mas é a própria definição, ela não é clara. Quem são as partes do conjunto, né? Porque ele é um conjunto que os elementos dele são conjuntos, são todos conjuntos do conjunto A. Mas eu vou dar um exemplo para ficar melhor. Né? Entre as palavras, podemos... Mas eu vou escrever exatamente o que está aqui. Peraí. Eu vou deixar só assim mesmo, vou colocar um exemplo. Que é exatamente o que está no livro, só para ficar igual. Então, eu tenho esse conjunto A, e aí você tem que escrever todos os conjuntos que eu posso obter com os elementos de A. Por exemplo, com cada elemento separado, eu posso obter o conjunto unitário. Ok? Então, com cada elemento, eu construo 3 conjuntos unitários com os 3 elementos. E aí agora eu posso construir, por exemplo, com 1 e 2 eu tenho outro conjunto, né? 1, 2. Com 1 e o 3, eu tenho 1. E agora com o 2 e o 3, né? Aí o conjunto das partes do A, desse conjunto A aqui, vai conter sempre o vazio, tá? Conjunto vazio. E todos os elementos dele serão esses que estão aqui em cima, que são os conjuntos que podem ser, ou os subconjuntos, né? Que podem ser construídos a partir dos elementos de A. Ou então, você pode pensar assim, são todos os subconjuntos possíveis do A. Às vezes dá para escrever, nesse caso aqui, o conjunto das partes, às vezes não dá, porque você não consegue enumerar os elementos de alguns conjuntos. Então, o conjunto das partes A sempre vai ter o vazio.
Aí eu coloco os outros elementos. 3. 2, 3. E por fim eu coloco o conjunto A todo, porque ele é um subconjunto dele mesmo. Sempre, né? Aqui. Sempre coloca o próprio conjunto. Ok? Aí eu fecho aqui. Aí na definição não está muito claro, né? Dado o conjunto A, indica-se por P de A o conjunto cujos elementos são as partes de A. Mas quem são as partes de A? As partes de um conjunto são todos os subconjuntos que podem ser formados a partir dos elementos de um conjunto. É claro que essa minha fala também ela exclui o conjunto vazio, porque não é um elemento, ele não é um elemento do conjunto, mas o conjunto vazio é sempre um subconjunto do A. Então fica mais completo se eu falar que o conjunto das partes é o conjunto que é formado por todos os subconjuntos possíveis do A. Nesse caso aqui, né? O vazio é um subconjunto, aí você constrói os outros subconjuntos com os outros elementos. Por fim, o subconjunto, o próprio A, porque ele é um conjunto, um subconjunto dele mesmo. Ok? O conjunto é o conjunto de todos os subconjuntos, de um conjunto. Não, mas a sua ideia foi mais ou menos na ideia, né? O conjunto das partes vai ter N dos elementos do conjunto com N elementos. Tem um exercício que é isso mesmo. Onde é que tá? Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver. Em alguma página desses livros vai estar esse exercício. A gente vai chegar lá ainda. Mas é isso mesmo. E a prova como é? Por indução. Eu não lembro mais onde é que tá, meu Deus. Mas enfim, tá por aqui, a gente chega lá. Uma hora ele aparece. Como a prova é por indução, com certeza é no capítulo 3 do livro, né? Que é a parte que tem a de números reais, que tem a parte de indução. Mas enfim, uma hora a gente chega lá, nesse exercício. Mas é isso mesmo. Ok? Então, você pega o conjunto, só para a gente treinar um pouquinho. Não sei se tem outro exemplo aqui. Eu só estou pegando o exemplo do livro, né? Deixa eu ver se o Cássio botou outro exemplo aqui. Não. Mas não importa, não. Os exemplos é que não faltarão, né? Principalmente nos exercícios. Vocês vão ver que são muitos exercícios. Mas muito bem. Mas só para fazer um exercício, só para fazer mais um, né? Por exemplo, 1 e 0. Se fosse só isso aqui, né? Aí o conjunto das partes é o quê? É o vazio, sempre. Ó, já que você falou da quantidade de elementos, né? Ó, esse aqui tem 3 elementos, né? Aí o conjunto das partes... nós teremos quanto aqui? 3, 6, 9... Não. 3, 8, né? Que é 2 elevado a 3, né? No caso, 8 elementos. Ok? É lógico assim, quando o conjunto é esse tipo de conjunto que eu estou colocando, fica fácil você escrever quem é o conjunto das partes, mas às vezes vocês vão ver que não é tão simples, não. E às vezes nem dá, né? Porque como é que eu vou escrever, como é que eu vou enumerar, por exemplo? Aí vocês vão ter a ideia do conjunto, o que é um conjunto enumerável e não enumerável.
Numerar é basicamente como é que eu vou listar. Tem uma certa ordem como é que eu listo. Mas isso a gente vai entender formalmente o que é isso. Mas alguns conjuntos não dá para eu colocar os elementos que nesse aqui. 1, 0. Simplesmente coloco isso aqui, né? É o 1, é o 0. E o 0, 1, né? Conjunto com o 0, 1. Seria melhor colocar 0, 1 aqui. Ok? Esse é o conjunto das partes. É o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Muito bem. Essa noção aqui ela vai aparecer em algumas situações. Não agora, né? E nessa primeira parte, eu não lembro de exatamente nenhum exercício desse capítulo 1 que envolva o conjunto das partes. E são tantos exercícios, eu também não fiz. Não fiz todos. Ok. Então, acho que essa noção acho que vocês já conheciam. Talvez até o conjunto das partes. E aí, com essa ideia de contingência, né, de um conjunto estar contendo o outro contém o conjunto, existem as operações com os conjuntos. E aí sim, é que a gente vai começar a provar algumas coisas, tá? Operações. Pessoal, mesmo aqui vocês tendo uma noção, não deixe de ler o livro, não. Porque mais do que entender o conteúdo, vocês têm que se acostumar com esse tipo de leitura. E aí, né, porque você pode estar pensando, essa parte aqui eu não vou, talvez eu não precise dar uma lida, porque eu já sei. Pode até que seja verdade, mas é interessante vocês se acostumarem como é o raciocínio, como é o livro. E aí vocês deem uma lida assim, para que quando vocês chegarem no capítulo 2, vocês não se assustarem. Ou então se assustarem. É muito difícil não se assustar no capítulo 2, é bem complicado. Então, assim, o impacto não ser tão grande assim. Por exemplo, operação entre conjuntos, todo mundo já viu, né? Alguma coisa. Tem algumas operações básicas. Tem duas, basicamente só tem duas aqui, né? Que é a união e a interseção. Aí a união, ela entre dois conjuntos, né, é representada por um U. E aí, por exemplo, eu tenho um conjunto A. Aqui, né? Cadê? Pronto. Aí eu tenho um conjunto B. A união de A e B, ela é simplesmente todos os elementos, ela indica, né, todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, né? Ou em B, na verdade, né? A união B, e aí você escreve algebricamente como em forma de conjunto, né? São os X, e aí, como aqui não tem nada, né? Eu vou colocar assim, X tais que, se X pertence a A, ou X pertence a B. Essa ideia do ou e do i é bom vocês terem em mente para algumas demonstrações, tá? Então, se o x está no A ou no B, está na união. Basicamente, você pega os elementos que estão nele e junta tudo. E tem uma outra operação, que é a interseção. Escreve interseção. É isso. A união B menos a interseção.
Como assim? Ah, mas isso é depois, né? Tem uma propriedade até que usa em... Não, esse aqui é um ou outro, ele não está excluindo. Não é ou A ou B, né? X está em A ou X está em B. O ou exclusivo é ou o primeiro ou o segundo. Eu acho que isso aqui que você está falando deve ser alguma coisa depois. Tem uma propriedade assim, mas eu até uso probabilidade, né? Você coloca mas essas fórmulas aí é para depois. Mas esse aqui, ou tá no, X pertence a A ou X pertence a B. Não é ou o primeiro ou o segundo, né? Tem uma diferença desse ou aqui para esse. Aqui é diferente, né? Aí a interseção, por exemplo, aqui, né? O exemplo é sempre mais fácil, né? Porque eu pego um conjunto, ou pego dois conjuntos, na verdade, né? Não. Aí a união desses dois. Sim. Mas esse tipo de ideia aqui talvez não ajude tanto vocês, não. Enfim, quando a gente começar a demonstrar alguma coisa, fica talvez, como é que eu vou dizer? Vai aparecer as dificuldades, né? Essa ideia aqui desses exemplos aqui, eles não vão ajudar muito vocês agora, não. Aí a outra operação é interseção. Esquecido como é que é que está no primeiro e no segundo, né? Eu tenho o conjunto B aqui, ó. E aí eu tenho o conjunto A. Aí a interseção é o que está aqui, ó. Ela tem que estar nos dois, né? Então ela está em A e ao mesmo tempo em B. É a anotação da LSU aqui para baixo, né? Ok? Ó, tem duas observações aqui. Depois eu coloquei uma propriedade que ele coloca, mas acho que eu vou provar para vocês. Então, a primeira observação, na verdade é só uma observação. É que quando a interseção dos elementos é vazia, né? Se a interseção com B é vazio, aí fala que os dois conjuntos são disjuntos. A e B são disjuntos. Ok? Por exemplo, né? Você pode muito bem pegar o conjunto A
O A, os reais está escrito que x é maior que zero, e o B a seção dos dois é vazia, né? Ok? Ou seja, não tem nenhum elemento de A que é elemento de B. E não tem nenhum elemento de B que é elemento de A. Ah, aqui, ó. Tem uma observação aqui. Fica mais fácil fazer o desenho, tá? Eu vou fazer... Não, eu vou primeiro escrever aqui. O livro fala assim, né? Para quaisquer... Novamente, eu vou dar esse PDF aqui, vou tirar. Aí você não precisa se preocupar em copiar, não. Porque eu vou enviar sempre para vocês. Então, para quaisquer A e B, tem-se... Eu vou falar só isso aqui, aí eu libero vocês, porque 4 horas vocês vão ter aula, né? Tem-se... A interseção B está contida em A. E aí você consegue ver isso aqui simplesmente fazendo o diagrama, né? Por exemplo, eu tenho aqui o A e eu tenho o B. Aí observem que a interseção, ó, que essa região aqui, ó, ela tanto está em A, tá vendo? Esse aqui em vermelho. Então, tanto a interseção ela está em A, quanto ela está em B. Ok? Com o desenho fica fácil de ver, né? Às vezes, assim, às vezes a gente pensa que essa propriedade aqui é bobinha, ela não aparece nada, mas em algumas situações ela é bem útil. Depois vocês vão ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Como eu falei, é importante vocês leiam o livro, tá? Aí eu recomendo, esse primeiro capítulo, vocês lerem. Ah, assim, é questão de gosto, né? Eu prefiro esse aqui, não é que... Esse aqui, né? Que é o que eu tô mexendo agora. Aí, muito bem. Aí, para a aula que vem, eu vou deixar umas propriedades aqui, que eu vou começar provando a aula que vem essas propriedades, tá? Mas aí, eu vou colocar aqui, e aí quem quiser já pode começar a provar em casa. Mas na aula que vem eu vou provar. Algumas, né? Não todas. Principais propriedades. E são muitas, né? São 14. Acho que eu vou provar só algumas. Vocês podem até tentar e me pedir que eu prove uma ou outra. O livro está aqui, tem uma parte aqui que eu não sei se está todo... Se ele provou todas, mas... Tem a da união e tem da interseção, tá? Eu vou colocar aqui união. E aí a primeira qual é, né? Que é, por exemplo, um conjunto unido com o vazio é ele mesmo, isso aqui. É a segunda, A unido com A é ele mesmo. A unido com B é a mesma coisa de B unido com A. Tem alguns aqui que até vale a pena provar, outras que é mais imediata, né? Quarta.
E é, por exemplo, A unido com B é a mesma coisa. Aliás, A unido com B e o resultado unido com o conjunto C é a mesma coisa de pegar o A, une com o B, assim. Tá? Entendi esse B' aqui. Ele colocou a anotação B' aqui. Ah, não, não. Tá. Quinta. A unido com B é igual a A, se somente se B está contido em A. A gente vai discutir um pouco, eu vou só escrever aqui para vocês. Por exemplo, A está contido em B e a linha está contida em B', então A unido com a linha está contido em B unido com B'. Sete. Então, o A unido com B interseção a C, isso aqui é mais conhecido, né? Acho que vale a pena a gente provar essa na próxima aula. É como se você distribuísse, né? Distribuísse A unido com B, aí interseção, A unido com C. Ok? Tem a da interseção também. E vocês podem, fica como exercício, vocês tentarem provar algumas, viu? Se forem mais imediatos que vocês acharem que não precisa, não tem problema não. Mas eu acho que eu posso fazer as mais difíceis de cada. Mesma coisa, né? Agora é diferente, né? Porque o A unido com o vazio dá ele mesmo e a interseção vazio dá o vazio. Aqui mantém, né? A interseção com o A é o próprio A. Agora a interseção com B é a mesma coisa de B interseção com A. Não tem o que... Isso aí é bem óbvio, bem simples, mas para provar é complexo, né? Porque é óbvio demais você ver assim, mas a prova tem que argumentar e tudo mais, né? Para poder provar. Assim, é mais a entender, né? Por exemplo, não, na próxima aula eu vou fazer, porque eu não quero prender vocês demais, mas na aula eu vou fazer. É mais a entender o argumento. Alguns Beleza. são mais simples, outros não. Então, é porque assim, é bem óbvio você ver assim, só que para provar é que é um pouquinho mais difícil, né? Porque às vezes você não sabe, fica confuso como é que é a prova. Acho que provar algo que é mais óbvio é mais chato. Mas enfim, eu vou fazer só. Mas, como eu falei, na aula que vem eu comento, que não vai dar mais tempo. Só vou escrever aqui. Na aula que vem eu já não escrevo isso. Eu vou só provar algumas. Talvez uma de cada, as mais difíceis, ou as que vocês quiserem, tá? Aí a gente pode até... Eu vou procurar uma aplicação usando essas propriedades. Algum No exercício. caso, no livro ele não tem resposta não, né? Não, ele não tem resposta. Essa é a Seria bom dificuldade. se tivesse disponibilização, pelo menos das respostas, porque às vezes a pessoa tenta, chega no resultado e não sabe se tá. Esse aqui, essas propriedades, é do próprio conteúdo, não ainda é exercício. Agora, as Certo. respostas, só se alguém fizer e tiver colocado no YouTube, porque oficialmente não tem as respostas, entendeu? Não tem livro de resposta. Só se alguém... Provavelmente alguém já deve ter feito os exercícios desse livro, postado na internet ou feito algum vídeo no YouTube.
Ok? Então, essas são as 14 propriedades básicas da teoria da união e da interseção. E vocês, enfim, com o decorrer do curso a gente vai vendo o que vai acontecer, né? Vocês vão sentir ainda. É necessário que a gente comece a fazer os exercícios. E depois vocês vão ver. Mas o máximo que eu puder fazer, eu vou fazer também. Claro que, sim, vai ter exercícios que eu vou colocar dica e tudo mais. Mas vocês têm que tentar fazer os exercícios, tá? É isso. Henrique veio hoje? Ele veio na aula? Apareceu. Você viu o convite, né, Henrique, no seu e-mail? Sei que você não tinha visto, porque até antes da aula viu, né? Tá bom. Então, é isso, viu? Como eu falei, não vai ter prova, assim, prova. Vai ser essas listas de exercício. E uma lista por capítulo, né? Que vai ter o prazo de uma semana para vocês entregarem. E no máximo 6 questões para cada lista. Mas eu acho que eu vou colocar só 5 mesmo. Ok? Então, vocês comecem a ler o livro e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês tenham no livro, alguma parte que vocês não entendem, vocês podem me procurar também, viu? Por e-mail, chat do... Eu deixei lá todas as informações naquele observações gerais. Ok? Então, até quarta-feira, né? Liberar vocês. Vão ter aula agora 4 horas, né? Senão vai ficar muito em cima. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Eu estou sempre disponível. O horário de atendimento, eu coloquei no Classroom, no Siga, que era 8 da manhã. Mas não tem horário de atendimento fixo, porque, assim, qualquer hora que vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Pode me mandar e-mail, qualquer horário. Aqui no chat do Classroom também. Por isso que eu botei lá 8 horas, mas... Enfim. Então, até mais, viu? Se cuidem aí e até quarta-feira. Tchau para todo mundo.